Bom, nessa aula nós vamos conversar sobre as contribuições previdenciárias decorrentes de reclamatórias trabalhistas. Então, incidem contribuições sobre os valores pagos, seja em virtude de sentença judicial, seja em virtude de acordo. No artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal, nós temos que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a execução de ofício das contribuições sociais previstas nos artigos 195.1a, contribuição da empresa, e 2, contribuições dos segurados e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Então, quando ocorre uma reclamatória da qual decorrem direitos, trabalhistas, pagamento de hora extra, comissão, enfim, diversas rubricas são, garantidas àquele reclamante, significa que dessas rubricas, várias delas são base de incidência de contribuição previdenciária. Então, devem ser calculadas as contribuições previdenciárias sobre esses valores e o juiz do trabalho vai ter que executar de ofício essas contribuições, tá? Então, vamos lá. Então, nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Então, vamos dizer que uma pessoa reivindica, o recebimento de comissões no ano de 2012. Então, durante todo o ano de 2012, essa pessoa entra com uma reclamatória e reivindica na Justiça do Trabalho receber comissões. Ora, comissões consistem em rubrica salarial, sobre a qual deve incidir contribuição previdenciária. Então, se a Justiça do Trabalho entender que são devidas comissões realmente àquele reclamante, ela não só vai determinar o pagamento das comissões, como também o recolhimento das contribuições incidentes sobre essas comissões. E o reclamado vai ter que provar perante o juiz que ele recolheu as contribuições incidentes sobre as comissões, ou que ele parcelou essas contribuições, mas ele vai ter que demonstrar que regularizou aquele pagamento de contribuições incidentes sobre a rubrica remuneratória, tá? Se as comissões, elas são referentes ao período de janeiro a dezembro de 2012, o que acontece? Vai ter que se fazer o cálculo da parte do segurado, que vai ser descontada, na medida em que ele, à época, não tivesse o teto, mês a mês. Então, se verifica, distribui o valor das comissões mês a mês e se calcula mês a mês quanto que é o salário de contribuição daquele reclamante para se fazer o desconto adequado, para saber se desconta 8%, desconta 9%, desconta 11%, e daí vão incidir as contribuições patronais sobre essas comissões, 20%, o SAT, Também, se houvesse exposição a agente nocivo adicional ao SAT, tudo isso seria calculado em cima das comissões, parte do segurado, parte da empresa, e o juiz exigiria da empresa reclamada que efetivasse esse pagamento, Muito bem. Terceiros, quando se trata de empregado, terceiros, as contribuições destinadas a terceiros também incidem sobre essas comissões. Mas as contribuições destinadas a terceiros não é obrigação do juiz do trabalho executá-las de ofício, portanto, Aí cabe à própria Receita exigir o recolhimento dos terceiros. Então, nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Então, muitas vezes, a pessoa, na sua petição inicial, reivindica, por exemplo, 40% do FGTS,
diz que não foi calculado corretamente a indenização, horas extras, adicional noturno, tá? Adicional de insalubridade. Então, reivindica para o período uma série de pagamentos que não teriam sido feitos e, no final, se tem a conclusão de que aquele pedido realmente é procedente, que aqueles pagamentos são devidos e se define que aquela pessoa deve receber R$25 mil. E não existe ali discriminação de quanto diz respeito a quê? Quanto é os 40% do FGTS? Quanto é a hora extra? Tá? Nesse caso, a incidência vai se dar sobre o total dos 25 mil, tá? E também se dá sobre o total se dissesse assim, ó, 50% dos 25 mil é indenização, é os 40%. E os 50% é remuneração. Ora, isso aqui não é considerado discriminação. A discriminação é quando há especificação de quanto fica a conta da indenização, os 40% do FGTS, quanto fica a conta das demais rubricas, tá? Então, quando não houver discriminação das parcelas legais, você vai pegar o total pago, tá? E vai jogar as contribuições em cima desse total. Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviços. Então, se a pessoa reivindica pagamentos relativos ao período de janeiro de 2012, onde ele deveria ter recebido comissões, mas não recebeu, o fato gerador dessa contribuição, que vai ser exigida pela Justiça do Trabalho, é aquele período da prestação de serviço, de janeiro a dezembro de 2012. As contribuições sociais devem ser apuradas mês a mês. Então, houve uma reivindicação de comissões relativas a 2012, eu vou distribuir essas comissões de janeiro a dezembro de 2012, né? Então, as contribuições vão ser apuradas mês a mês com referência ao período de prestação de serviço e eu vou aplicar alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quanto as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. Então, é assim, as contribuições têm que ser apuradas mês a mês, tá? Com referência ao período da prestação de serviço. Então, a decisão da Justiça é de que o funcionário deve receber comissões no valor de R$15 mil, tá bom? 15 mil. Mas esses 15 mil são referentes ao período de janeiro a dezembro de 2012. É preciso alocar esses 15 mil mensalmente. Então, 15 mil dá o quê? Né? 1.500 dividido por 15 mil dividido por 12, aí eu vou colocar o valor relativo a janeiro, fevereiro, março. Então, se houver especificação de diferentes valores de comissão mensalmente devidos, tá? Vai se alocar o valor correto para cada mês. Aí eu deixei de receber comissão de R$1.000 em janeiro, de 1.500 em fevereiro, de 1.200 em março. Aí se faz a alocação correta. Senão, eu vou pegar aquele valor de 15 mil e vou distribuí-lo entre os 12 meses. Ora, aquilo vai trazer um acréscimo ao salário do trabalhador em cada mês, porque o salário ele não reclamou, ele tinha recebido. O salário dele era de R$1.500, mas faltava aquela comissão de R$1.000 a ser paga, que ele conquistou o direito da comissão na Justiça, né? Então, se ele já recebia 1.500 e agora com a comissão para janeiro fica 1.500 mais 1.000, o salário de contribuição do mês vai ser 2.500. 1.500 salário, 1.000 de comissão, 2.500 é o salário de contribuição que vai determinar um desconto de uma contribuição de 11% sobre os 2.500. Como ele já tinha feito contribuição sobre 1.500, eu só vou exigir a contribuição que falta sobre aquela diferença de R$1.000. Mas a alíquota continua sendo de
11%, porque eu totalizei 1.500 de salário com 1.000 de comissão e ele tem que ficar na faixa de desconto de 11%. Então, isso tem que ser feito mês a mês exatamente para estabelecer se o percentual foi 8, 9, 11 naquele mês. Então, se ele só tinha recebido 1.500 naquele mês de janeiro de 2012, é muito provável que ele tenha sofrido um desconto de 9%. Então, o que eu vou fazer? 1.500 naquele mês é o salário que ele tinha recebido e tinha sofrido desconto de 9%. Só que ele tem, né, agora o direito a receber R$1.000 de comissão para aquele mês. Nesse caso aqui, o salário total dele é 2.500. E 2.500, salvo engano, não lembro decorar das faixas, salário de contribuição, sofre uma incidência de 11%, que dá aqui R$275. Então, essa é a contribuição por ele devida nesse mês. Ele já pagou 9% de 1.500, eu vejo quanto ele pagou e exijo a diferença da contribuição. Então, ele vai ter direito a receber essas comissões, porque a Justiça do Trabalho assim determinou, e sobre essas comissões vai ter o patrão que pagar os 20%, o SAT, e ele vai sofrer o desconto da contribuição, tendo em vista a aplicação dos 11% sobre os 2.500. Então, né, a contribuição ela tem que ser apurada mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, aplicando-se a alíquota, seja 8, 9 ou 11, conforme o total de salário de contribuição que ficou para o mês. Limite máximo, pode até acontecer de que na época ele ganhava 4.500. Se ele ganhar a comissão de R$1.000, essa comissão nem vai ter desconto, porque se o salário dele naquele mês era 4.500, já tinha passado do teto daquela época, com certeza, tá? E ele vai ter direito a receber a comissão de R$1.000 sem que se faça nenhum desconto naquela comissão da parte dos segurados. Só vai incidir a parte patronal, tá? Bom, e também o recolhimento tem que ser efetuado no mesmo prazo em que vão ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado. Então, se determina que o pagamento vai ser feito até tal data, tá? Aí o vencimento dessa contribuição vai ser definido tendo em vista a data da liquidação de sentença. Ou se foi feito um acordo, por exemplo, que foi homologado pela Justiça do Trabalho, e o acordo contém disposição quanto a pagamento daquelas diferenças em 3 parcelas. A cada parcela que se pague, tem que recolher a contribuição. Então, das comissões, 15.000 de comissões divididos em 3 pagamentos de 5.000. Cada vez que pagar a parcela de 5.000, tem que pagar as contribuições. Só que essas contribuições, tá? Então, o recolhimento vai ser feito em tantas parcelas quanto as previstas no acordo, nas mesmas datas em que forem exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. Só que vocês vejam que tem acréscimos legais moratórios que vão ser aplicados sobre as contribuições, tendo em vista o período da prestação de serviço, que foi lá em 2012, tá? No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial, após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, o juiz vai determinar que se recolha 20%, o SAT, mas também vão ser devidos os acréscimos da contribuição. Vai ter que recolher o adicional. Então, se é um trabalhador que tem direito a se aposentar com 25 anos especial, né? Além do 20% do SAT, a empresa tem que desembolsar a contribuição de 6%, tá? Na hipótese do acordo ter sido celebrado após proferida a decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Então, a sentença foi proferida, foi definido, né, um valor de pagamento, e aí, naquele momento, as partes resolvem fazer um acordo. Então, se houve acordo após a sentença, a base de cálculo das contribuições vai ser o acordo, tá? E aplica-se o disposto nesse artigo aos valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia, de que trata a Lei 9958, tá? Então, a comissão de conciliação prévia é
instituída no âmbito da empresa ou do sindicato representativo da categoria, que pode ser constituída por grupos de empresa ou ter caráter intersindical, e o objetivo dessa comissão é promover conciliação preventiva do ajuizamento de demandas de natureza trabalhista. Então, caso haja conciliação resultante da mediação pela comissão de conciliação prévia, devem ser recolhidas as contribuições incidentes sobre as remunerações cujo pagamento seja estipulado, bem como sobre os períodos de prestação de serviço aos quais se reconheça vínculo empregatício. Então, houve, uma mediação através de comissão de conciliação prévia e se decidiu quanto ao pagamento de uma dada rubrica ou de diferenças remuneratórias. Então, se há pagamento de parcelas de remuneração em virtude dessa conciliação, vai-se ter que recolher as contribuições incidentes sobre essa parcela. Vamos examinar no regulamento as disposições que traz aí, traz o regulamento sobre reclamatória trabalhista. Então, o regulamento nos diz, novamente, como vimos na lei, que nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade será feito no dia, não é no dia 2, nós vamos ver que esse prazo foi alterado para o dia 20 e aí continuaram com o dia 2. No caso de pagamento parcelado, as contribuições devidas à seguridade vão ser recolhidas na mesma data e proporcionalmente ao valor de cada parcela. Então, pagou a parcela, o vencimento é definido pela parcela. Em seguida, o pagamento da parcela tem que recolher a contribuição previdenciária. Agora, se houver homologação de acordo que não figuram discriminadamente quais as parcelas que geram incidência de contribuição, tá? A contribuição vai incidir sobre o valor total do acordo homologado. Nas ações trabalhistas, aqui nós já vimos, tá? Vamos para o parágrafo 3º, eu sempre coloco para a gente referenciar o artigo, acabo fazendo confusão, querendo ler de novo. Então, vamos lá. Não se considera como discriminação de parcelas legais de incidência da contribuição previdenciária a fixação de percentual de verbas remuneratórias e indenizatórias. Então, vai pagar, 25 mil. 50% é indenização, 50% é remuneração. Isso não é considerado discriminação suficiente do que é remuneratório e do que não é. Então, tem que ser uma discriminação realmente, tá? De quanto é cada parcela remuneratória, de quanto é cada parcela indenizatória, para que só sejam tributadas as parcelas de natureza remuneratória. Se não houver essa discriminação, vai se exigir contribuições sobre o total do acordo. A contribuição do empregado, nós já vimos. No caso de ações trabalhistas, isso vale para o empregado, isso vale para o empregado doméstico, será calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no artigo 198, 8, 9 ou 11%, tá? E observando sempre o limite máximo do salário de contribuição daquele período. Na sentença ou acordo homologado, cuja contribuição previdenciária devida for inferior ao limite mínimo permitido para pagar a guia da Previdência Social, é autorizado o recolhimento de valores devidos cumulativamente com as contribuições normais da mesma competência. Ora, hoje o valor máximo é de R$10. Então, isso aqui dificilmente você vai ter casos onde a contribuição devida seja inferior a R$10, computando-se valor originário mais os acréscimos legais, tá? Então, hoje é difícil você ter um valor de contribuição sobre verbas de reclamatória trabalhista que não possam ser recolhidas individualmente na guia com código específico. O recolhimento das contribuições do empregado reclamante deverá ser feito na mesma inscrição em que são recolhidas as contribuições devidas pela empresa. Então, a empresa tem que fazer GFIP desse pagamento, em reclamatória trabalhista, e tem que fazer GPS. E tanto a GFIP quanto a GPS vão ser identificadas no CNPJ quando se tratar de empresa.
Porque quando é empregado doméstico, tem que fazer no NIT do trabalhador, tá? Somente caso o empregador não saiba o número de inscrição do trabalhador doméstico na Previdência, é que ele vai ter que retirar uma matrícula SEI junto à Receita para efetivar esse recolhimento. Então, às vezes acontece, minha gente, que a decisão resulta em reconhecimento de vínculo, tá? Mas não resulta em pagamento de diferenças. A pessoa recebia o seu salário regularmente, só que não tinha carteira anotada, não tinha sido reconhecida como sendo empregada daquela empresa, tá? Estava na informalidade, sem inscrição na Previdência, mas o salário tinha sido pago direitinho. Então, a pessoa entra na justiça reivindicando o reconhecimento do vínculo empregatício, não reivindica diferenças de pagamento. Então, se da decisão resultar reconhecimento de vínculo empregatício, devem ser exigidas as contribuições tanto do empregador como do reclamante para todo o período reconhecido, ainda que o pagamento das remunerações a ele correspondentes não tenham sido reclamadas na ação. Tomando-se por base de incidência, na ordem, o valor da remuneração paga, quando conhecida, da remuneração paga a outro empregado de categoria ou função equivalente ou semelhante, do salário normativo da categoria ou do salário mínimo mensal, permitida a compensação das contribuições patronais eventualmente recolhidas. Então, vamos dizer que a empresa tinha 2 empregados, que ela não os reconhecia como tal, e dizia que eles eram contribuintes individuais. Aí, todo mês, a empresa pagava a esses empregados a remuneração e a empresa contribuía com 20% sobre a remuneração dos empregados, tá? Bom, quando se reconhece o vínculo empregatício, se eles foram reconhecidos como empregados para o período, não bastava a empresa pagar só 20%. No caso de empresa que contrata empregados, ela tem que pagar os 20% mais o SAT. Então, está faltando recolher o SAT sobre a remuneração desses empregados. Então, a empresa vai ter que providenciar o recolhimento dessa diferença. E se a empresa não estava descontando a contribuição dos prestadores de serviço, coisa que ela devia ter feito, porque a empresa desconta 11% do prestador, a empresa vai ter que aplicar a alíquota correta, de 8, 9 ou 11, sobre a remuneração desses indivíduos. Caso não haja prova de quanto era essa remuneração paga na época a esses trabalhadores, vai-se ter que obter a base de cálculo das contribuições, aferindo essa base a partir de outros parâmetros, tá? Então, aqui se verifica quanto se pagou a outro empregado, né? Se tinha remuneração paga, né? A base vai ser a remuneração paga na medida que ela for conhecida. Mas se não se tinha conhecimento dessa remuneração, para calcular as contribuições, se utiliza remuneração paga a outro empregado da mesma categoria ou função, salário normativo da categoria ou, a última hipótese, seria usar como base o salário mínimo, tá? E se acaso a empresa já recolheu alguma coisa, é permitido compensar da contribuição total calculada sobre a remuneração aquilo que a empresa já pagou. Havendo reconhecimento de vínculo empregatício para empregado doméstico, tanto as contribuições do segurado empregado como as do empregador deverão ser recolhidas na inscrição do trabalhador, ou seja, no NIT do trabalhador, tá? É exigido o recolhimento da contribuição previdenciária, de que trata o inciso 2 do artigo 201, que é de 20% sobre a remuneração. Incidente sobre o valor resultante da decisão que reconhecer a ocorrência da prestação do serviço à empresa, mas não o vínculo empregatício. E essa incidência vai ser sobre o valor total da condenação ao acordo homologado, independentemente da natureza, da parcela ou da forma do pagamento. Então, veja só. Alguém entra na justiça contra uma empresa, visando até, né, diferenças de pagamento e reconhecimento de vínculo empregatício. A Justiça do Trabalho pode concluir de que ali não tem vínculo empregatício, não existia mesmo vínculo empregatício. E aquele trabalhador não vai ser configurado como empregado. Nessa condição, a empresa vai exigir que a Justiça vai exigir da empresa que a empresa recolha
a contribuição devida, tendo em vista a condição de contribuinte individual daquele trabalhador, ou seja, que a empresa recolha os 20% sobre a remuneração do trabalhador. Então, mesmo sem reconhecimento de vínculo, a empresa vai ter que pagar os 20% e aí ela paga sobre o total da remuneração. E aqui eu faço só uma ressalva, que é o seguinte: às vezes a gente vê muito exigência de contribuição de empregador doméstico sobre a remuneração de pessoas que lhe prestaram serviço, mas que não foram considerados como empregados domésticos. O empregador doméstico, ele não está obrigado a pagar essa contribuição do artigo 201, inciso 2. Então, vamos dizer que uma pessoa era diarista, prestou serviço numa residência e entra na Justiça do Trabalho reivindicando o reconhecimento de vínculo e pagamento de diferenças, enfim, e a Justiça do Trabalho entende que aquela pessoa realmente prestou serviço, mas que não deve ser considerada empregada doméstica. Ora, se ela não tem reconhecimento de vínculo, a pessoa que contratou essa diarista não tem nada a recolher para a Previdência. Por quê? Porque no caso do empregador doméstico, não existe a previsão de pagar 20% sobre a remuneração do diarista, do prestador de serviço sem vínculo empregatício, tá? Vamos lá. Bom, a autoridade judiciária deve velar pelo fiel cumprimento, tá, do disposto no artigo anterior quanto à execução das contribuições, né? Executando de ofício, quando for o caso, as contribuições devidas, fazendo expedir notificação ao INSS para dar-lhe ciência dos termos da sentença, do acordo celebrado ou da execução. E o INSS fornecerá, quando solicitadas, as orientações e dados necessários ao cumprimento do que dispõe este artigo. Essa tarefa aqui está sob a responsabilidade da Procuradoria Federal Especializada. Nós terminamos aqui. Na próxima aula eu vou examinar com vocês a Instrução Normativa 971, no que diz respeito a disposições sobre reclamatória trabalhista. Até lá!